palavra o Dr. Paulo Penteado, presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Bom dia a todos por um minuto, quase boa tarde. Cumprimentar os amigos aqui presentes, o Bruno, Osdeu, deputado Mauro, Felipe, Rodrigo, Juliana, caríssimo desembargador Fábio Dutra. Com grande satisfação recebi o convite da Renata Gil para estar aqui hoje e conversar com os senhores sobre a reforma da Previdência. Aprendi muito mais do que poderia dizer. Aliás, vou dizer uma coisa, eu já não sei mais o que eu vou fazer. Porque a análise jurídica e a análise econômica feita tanto pelo Osdeu como pelo deputado Mauro foram perfeitas. Deputado, o pai de Vossa Excelência não foi só importante para escrever um importante capítulo da importante Defensoria Pública na história do nosso país. Vice-presidente da Assembleia Nacional Constituinte, escreveu a história de todos nós e escreveu também, em especial, grande parte do capítulo do Ministério Público. E quando ainda deputado federal, há 2 legislaturas, atravessamos um momento que para nós não era de firmação institucional, mas de firmar a cidadania na PEC 37. E a primeira voz de peso a apoiar o Ministério Público foi o então deputado ex-presidente do Senado, Mauro Benevides. De maneira que, eu diria ainda que eu aprendi direito constitucional, a história do direito constitucional brasileiro, num livrinho dele desse tamanho, né? Muito interessante. Eu comprei em 1988, no primeiro ano de faculdade, se não me engano, Vossa Excelência de 69, somos do mesmo ano, comprei esse livro em 1988 e tenho guardado até hoje. Meus caros, eu peço desculpas, não adianta, é vício profissional, com dor nas costas, com dor no pescoço, eu não consigo falar sentado. Promotor de justiça não consegue fazer isso. Vou trazer 2 dados, antes de começar a falar, de pontos apontados pelo deputado Mauro Benevides, com os quais eu concordo. Aliás, nós vimos a apresentação já do voto da Comissão de Constituição e Justiça. Embora o relatório da CCJ propugne pela aprovação da PEC, ele traz algumas ressalvas a serem corrigidas, meu caro deputado Paulo, na sede da Comissão Especial, que é a Comissão Temática. Um desses problemas é o evidente efeito confiscatório empregado à pensão. Grosso modo, numa aproximação, eu posso dizer que hoje, sim, fato, o servidor público que tem o salário ou ordenado, como se diria no tempo do meu pai, também funcionário público, ordenado, de R$12.000, hoje ele institui uma pensão de R$10.151,83. Por quê? Como já explicou o deputado Mauro, vai se cortar 30% daquilo que suplanta ao teto do regime geral de previdência. E essa não era a dicção originária da Carta de 88, isso foi trazido por emendamento constitucional. De maneira que essa salário ordenado de 12 mil, vencimentos ou proventos de 12 mil, a pensão instituída é de R$10.151,83. Vamos supor que o instituidor da pensão, não é meu caso, já tenho mais que isso, não estou falando de benefício próprio, eu tenho 25 anos de carreira, 29 anos de serviço. Supõe-se que o instituidor tenha 20 anos de serviço público. A pensão a ele, por ele instituída, e essa é uma conta de aproximação, eu não consigo dizer com precisão, consigo trazer uma grandeza, não um número absoluto, ela cai para R$2.592. Por quê? Porque daquele salário de R$12.000, forma-se a base de cálculo pelo regime de média. Não mais de 80% das maiores remunerações desde julho de 94, assim, 100% das maiores remunerações. 100% é melhor, o deputado já explicou, não é não. Você vai buscar o início da sua vida laboral e traz para cá aquele salário menor. De maneira que numa estimativa, isso reduziria a base de cálculo em 40%. De 12 mil, eu teria uma base de cálculo de R$7.200. Como o servidor tem 20 anos de carreira e o modulador da pensão é a formatação da aposentadoria por incapacitação, que é outra tragédia na PEC, eu multiplico isso por 0,6. Por quê? Porque a PEC diz isso. Eu teria R$4.320. Mas se a beneficiária for só a viúva, núcleo familiar 50%, mais um indivíduo do núcleo familiar,
Eu multiplico isso novamente por 0,6, eu tenho R$ 2.592 de pensão instituída. Lembrando, aquele servidor, ele sempre, ao menos desde 1993, com a emenda constitucional número 3, ele pagou 11% no mínimo no âmbito da União e no âmbito de vários estados, inclusive o meu. Não é o caso de outros estados. Goiás, 14,25%. Ele pagou 11% sobre todo o seu salário. Vejam se não há aí um efeito evidentemente confiscatório, ou mais do que isso, talvez até um efeito punitivo sobre uma situação sinalagmática, bilateral, de uma expectativa legítima por uma contraprestação adimplida compulsoriamente. Um outro dado trazido pelo deputado Mauro. 354 bilhões de reais ano de desonerações no Brasil. O Estado brasileiro abre mão de 354 bilhões de reais de impostos, eu estou falando lato sensu, por ano. Eu falei isso no Senado outro dia na Comissão de Direitos Humanos. 3 anos isso aqui está pago, ou está paga, a economia atinente à reforma da Previdência. 3 anos de desonerações. Mas isso pode ser um mecanismo motriz importante de alavancar a economia. Sim, pode. A média mundial é de 2% do PIB. No Brasil nós temos 4% do PIB. Feito esse introito econômico, eu diria que nós, servidores públicos, estamos sendo, por vezes, apresentados como os grandes vilões da história do país. Vou contar uma historinha rápida. Eu sou português. Meu sogro, falecido, Claudião, Deus o tenha, era espanhol. Um dia ele chega em casa, ele tinha acabado de se aposentar, e disse que nós, servidores públicos, iríamos quebrar a Previdência. Falei, por quê, Cláudio? Porque a sua aposentadoria é integral e a minha não é. Bom, não é bem assim, depois falamos sobre isso. Mas, Cláudio, quanto você acha que eu pago por mês de Previdência? E ele me disse, o equivalente ao teto do regime geral, o que ele pagou até se aposentar. Falei, não, Cláudio, não pago isso. Eu pago 7 vezes e tanto mais do que isso. Não paga, não. Pago sim. Imagina o português discutindo com o espanhol. Uma discussão vai quase gerar uma briga peninsular e não vai resolver absolutamente nada. Aí eu fui ao meu computador, abri lá o computador e mostrei, veja cá quanto que eu pago ao mês, acontece. Isso não é por mês, isso é por ano. Pelo amor de Deus, cara. Tá bom, olha aqui, ó, por mês. Ah, eu não sabia. Isso faz uns 10 anos, mais ou menos. Vamos ver essas situações todas daqui para frente. Primeiro, o governo federal diz, mas não parametrizou, não demonstrou, não encaminhou à Câmara dos Deputados, que era a sede própria, deputado, que a economia seria de 1,164 trilhões de reais, 1,164 trilhões de reais em 10 anos. Decompondo os dados, assim como foi feito aqui, eu vou sair dessa parte que é feia, para essa aqui que é mais bonitinha. Quase 80%, desculpe, 75% dessa economia vem lá do regime geral e da assistência social. 17% do regime próprio e 7,93% dos militares. E há subjacente a isso aquele discurso de privilégio. Mas veja, e o privilégio é ligado, falemos francamente, a nós, servidores públicos. Mas veja, nós somos os privilegiados, só que 75% da economia sai do regime geral e sai da assistência social. Vamos entender como funciona na Constituição esse conceito. E o conceito é de seguridade social, englobando previdência, englobando assistência, englobando saúde. Daí a importância, por um aspecto, daquela previsão de receitas do artigo 195 da Constituição, que são as receitas PIS, COFINS, loteria, etc. Para isso que o governo considera a seguridade. Porque quando o governo faz o cálculo do déficit de seguridade, ele inclui não só o regime geral, como também o regime próprio dos servidores, e mais que isso, o regime dos militares, que não é um regime previdenciário, é um regime administrativo.
Por que administrativo? Porque o militar ele não paga previdência, ele paga pensão, mas ele não tem um regime previdenciário. A inatividade do militar decorre do tipo de contrato de trabalho firmado com o Estado. Mas veja, nós temos lá, na Seguridade, uma série de despesas sem receita. LOAS, BPC. E temos uma despesa com uma receita pequena, que talvez tenha sido a grande inovação da Constituição Federal de 1988, que é a aposentadoria rural. A aposentadoria rural ela tem uma receita pela comercialização e ela é a grande responsável pelo sustento econômico de grande parte dos municípios do Brasil. Então, se nós não tivéssemos aquelas receitas lá do artigo 195, nós não teríamos como fazer aso a essas despesas. Por isso que, creio eu, isso deve ser entendido no complexo total da Seguridade. E no complexo total da Seguridade, 75% da economia vai ser feita no regime geral de previdência. Está dito, mas não está demonstrado. Agora vamos começar a desconstituir o discurso do privilégio. Primeiro, todo funcionário público da União que ingressou até após 4 de fevereiro de 2013 já está sujeito às regras do regime geral de previdência. Se ele quiser de forma facultativa, ele vai aderir a uma previdência complementar co-contributiva, que não é o modelo previsto pela PEC. Muito bem. Então vamos lá. E antes disso? Antes disso nós temos 2 regimes. Quem ingressou até a emenda constitucional 20, coloquemos aí, grosso modo, até 31 de dezembro de 2003, tem a integralidade e a paridade. Quem ingressou depois paga na íntegra do seu salário a contribuição previdenciária, mas ele vai se aposentar naquele regime de média, que são 80% das maiores remunerações atualizadas dividida pelo número de contribuições. A partir daí, teto do regime geral. Mas, contribuição pelo teto do regime geral. Eu vou falar de uma situação que é exceção, não é regra, mas é para parametrizar contas. Em tese, em tese não, tem nada em tese. O teto da aposentadoria do setor público é o teto do ministro do Supremo Tribunal Federal, R$ 32.239,32. Essa aposentadoria é 6,72 vezes maior que a aposentadoria do setor privado do INSS, que é de R$ 5.839,45. O que se diz aí fora é que a aposentadoria do setor público é muito maior que a aposentadoria do setor privado. Sim, isso é uma verdade. Mas vejamos outra parte. A contribuição máxima do setor público, tomado a alíquota de 11%, que não é mais regra no serviço público brasileiro, ela é de R$ 4.316,33. Em contrapartida, a contribuição máxima do setor privado, e aí tem um default, não vai além disso, é de R$ 642,34. Se o diretor da indústria ganhar R$ 125 mil por mês, ele vai pagar R$ 642,34 de previdência. Veja, se a aposentadoria do setor público é 6,72 vezes maior que a aposentadoria do setor privado, a contribuição do setor público ela é 6,72 vezes maior que a contribuição do setor privado. E essa linearidade eu posso apurar por outra forma de cálculo. Se a aposentadoria do setor público é R$ 39.239,32 no seu teto excepcional de ministro do Supremo, nós estamos falando de regra, estamos falando de uma situação excepcional, do máximo, falando de máximo e de alíquota, isso é 9,09 vezes maior que a alíquota máxima do setor público, hipotético de 11%, já é mais que isso, de R$ 4.316,33. Ou seja, o valor da aposentadoria é 9,09 vezes maior que o valor da contribuição. No regime geral, o teto de aposentadoria de R$ 5.839,45, ele é de mesma feita 9,09 vezes maior que o teto que a sua contribuição de R$ 642,34. Então nós vemos aí contas absolutamente lineares, equacionadas, demonstrando que se há uma diferença de remuneração, é a mesma diferença proporcional de pagamento. Vejam, não é para todo o servidor público que vale isso. É para aquele que ingressou até 2003.
Porque de 2003 para frente, ele contribui na alíquota máxima, mas ele não tem a aposentadoria máxima. Ele se aposenta no regime de média. Talvez esse seja até o mais cruel dos regimes previdenciários. E aí a importância, deputado. Muitos colegas conversam conosco, deputado. Muitos. Pedindo para que haja a reabertura no texto constitucional da possibilidade de migração de regime. Foi reaberta agora até o dia 29 de março. Sim. Só da União. Né? Só da União, mas não nos estados. A obrigação está lá, no artigo 40, parágrafo 16. O servidor poderá, se o servidor poderá, o ente federativo deverá. Isso ainda não vê. Meu estado, por exemplo, não tem lei de imigração. E nós temos muitos colegas antigos, e vou falar de dois publicamente, amigos pessoais, não são só colegas. O Guilherme, presidente da Anamatra, que é o coordenador da Frentas, migrou, que é mais ou menos a minha idade, ele é mais novo que eu, mais ou menos a minha idade. Faz 50 esse ano, ele deve ter uns 44, 45. O Fernando, presidente da JUF, a mesma coisa, migrou. Quer dizer, então se houvesse um privilégio tão grande do setor público na aposentação, não haveria essa busca pela migração, que deve ser um ponto específico de atenção nessa terra. Aqui, depois eu concluo, não vou apresentar todas as transparências que eu trouxe, mas essas eu acho muito importantes. Eu apresentei o ano passado não, desculpe, 2016, na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Eu peguei aqui 3 exercícios, 1999, 2004 e 2015, e o déficit do regime próprio da União, não o déficit projetado, mas o déficit realizado. Déficit realizado extraído de um documento chamado RREO, que é o Relatório Resumido de Execução Orçamentária da União. Bimestral. Sim, ele é bimestral. Eu peguei do último exercício, peguei de dezembro, o consolidado. Então vamos lá. 99, 2004 e 2015. Temos os déficits nominais. Eu peguei os PIBs daqueles mesmos exercícios, coloquei a tabela déficit, PIB, e constata-se a queda do déficit do RPPS da União. Ele começa em 1,08, na verdade esse número não é bem isso, depois falo sobre isso, e cai sobre 0,65. Por que essa queda? Por conta da alteração das regras de aposentação advindas das emendas 20 e das emendas 41. Antigamente o sujeito entrava com 5 anos no serviço público e se aposentava. Hoje nós temos idade mínima no serviço público para aposentação, que não há no regime geral. 60 anos homem, 55 anos mulher. Tempo mínimo de função pública, 20 anos. Tempo mínimo de carreira, 10 anos. Tempo mínimo de exercício de cargo, 5 anos. A emenda 47 minimizou um pouco essa perspectiva, trazendo o justo contrapedágio mencionado pelo Nos Deu. Eu, quando eu entrei no Ministério Público, em 1994, eu me aposentaria integral aos 51 anos, no ano que vem. Claro que essa é uma situação injusta. Ninguém discorda disso. Então, a perspectiva de uma regra de transição, mas que não cria um novo regime, não é vista de forma negativa por nenhum de nós. Mas, isso aqui matematicamente demonstra que a adoção de novas regras para a aposentadoria do setor público levou à alteração desse quadro. Esse é um outro quadro que eu apresentei lá e fico muito contente, não por galhardia pessoal, mas dizer que o governo federal passou a adotar, pelo menos na forma, esse método que eu apresentei lá há 3 anos atrás. Primeira coisa, por obrigação lá da lei de responsabilidade fiscal, o governo encaminha todo ano, dentro do projeto de lei de diretriz orçamentária, a previsão de déficit do regime geral e do regime próprio. Faz uma breve análise atuarial, coloca lá nos anexos, anexo 4.6, anexo 4.5, se não me engano, e encaminha para o Congresso Nacional. Pois bem, para 2016, o governo disse que o déficit, no primeiro ano, depois esse valor é capitalizado ano a ano, corrigido ano a ano, chega a 2090, eu só pus 2060 aqui porque, por conta da previsão de PIB, depois eu falo sobre isso, ele leva até 2090, retroage para cá e é o conceito de valor presente ou de déficit atuarial. Esse seria o déficit. Pois bem, ele começa lá o primeiro ano, projetando um déficit de 68 bilhões de reais. Quando ele fez essa análise do regime próprio, ele não projetou o PIB, mas ele fez essa projeção de PIB quando ele fez a análise do regime geral, no mesmo exercício. Então lá, análise do regime próprio, ele só colocava a projeção futura de déficit. Análise do regime geral,
ele colocava a projeção futura de déficit e colocava a projeção futura de PIB. O que eu fiz? Pega as duas colunas, óbvio. Pega a coluna de projeção de déficit, pega a coluna de projeção de PIB, bate uma pela outra e vamos ver. Não são dados meus, são dados do governo federal. Se essa projeção sobe ou se essa projeção cai. Muito bem. O que nós constatamos? Que ele começaria aqui o primeiro ano de 2016 1,10% e chegaria lá em 2060 em 0,43%. Então o déficit do regime próprio da União está equacionado, caindo até lá na frente. Por que eu só fiz até 2060? Porque ele só fez projeção do PIB até 2060 na análise do regime geral. Então por isso que eu não fiz até 2090 nesse quadro. Tá? Só que há duas observações muito importantes. Primeira delas, 68 bilhões de reais. Déficit para o exercício 2016. Esse foi o déficit orçado, não foi o déficit realizado. Isso partia de um pressuposto, de um conceito de fluxo e não de caixa. Traduz isso. Se todo funcionário público tem tempo de se aposentar nesse exercício, eu vou pagar 68 bilhões de reais. Eu vou ter um déficit de 68 bilhões de reais. Mas a aposentadoria, todos nós sabemos, não é mais a regra, é a exceção no serviço público, a não ser quando uma proposta de emenda constitucional ingressa no parlamento, aí a coisa muda, todo mundo corre. No meu estado, este ano já foram, no Ministério Público, 32 aposentadorias. No ano passado, quando estava congelada a PEC, foram 11. No ano retrasado, com o começo do andamento da PEC 287, foram 30. E no outro ano, lá em 2016, 2015, foram 11. Veja, isso aí acelera a aposentadoria. Mas bem, vamos lá, vamos voltar aqui a esse ponto específico. O déficit foi realizado, está lá no RREO, foi de 39 bilhões de reais. Portanto, houve uma sobreestimativa do governo federal de 72% na projeção de déficit. Claro que 39 bilhões de reais é um valor alto, nós sabemos disso. Não há dúvida disso. Há algumas explicações, isso eu acho muito importante, não sobre o prisma econômico, mas sobre o conceito jurídico. Eram 150 mil segurados do regime próprio da União até 1991. Por determinação constitucional e por conta da 8.112, os seletistas da União, eles foram trazidos para o regime próprio da União. Sob o ponto de vista constitucional, legal e de justiça, isso é razoável. Porque contratados em outro regime, exerciam uma função própria de servidores públicos. E não havia qualquer justificação jurídica para a distinção de situações iguais. Só que eram 150 mil, passaram a 800 mil. E mais que isso. A contribuição que eles fizeram para o regime geral de previdência, ela não foi carreada para o regime próprio. Veja, se eu tinha uma massa contributiva de 150 mil, e aquela era uma massa hermética, eu praticamente quadruplico essa máquina, essa massa. Trago pessoas de fora que não contribuíram para aquilo, por opção legislativa, eu não posso mais dizer que esse é um sistema atuarial. Eu não posso mais dizer que esse é um sistema hermético. Eu não posso mais exigir desse sistema que haja um pleno equilíbrio atuarial. Por quê? Porque eu, Estado, numa opção legislativa, eu alterei essa concepção. Na minha visão jurídica, Bruno, eu transformo esse sistema, que era um sistema de obrigação de equilíbrio atuarial, num sistema administrativo. Aliás, isso não ocorreu apenas com essa situação, não é? Com a vinda para o regime próprio dos antigos seletistas da União. Isso ocorreu também com a criação do regime complementar de previdência. Por quê? Porque lá atrás, todos contribuíam com tudo do seu salário para todos. Se a conta fechava ou não fechava, eu não tenho esse parâmetro lá de trás, eu tenho o parâmetro de hoje. O que acontece? Quando eu instituo o regime complementar de previdência, o servidor não vai mais pagar 11% sobre o seu salário integral. Ele vai pagar R$608. Lá na frente, eu vou diminuir bastante a minha despesa. Só que já hoje, deputado, eu diminuo muito a minha receita. Se eu diminuo a minha receita, é óbvio que eu vou levar a uma projeção maior de déficit presente, com viabilidade lá na frente. Mais uma vez, eu transformo um sistema que já não era mais hermético, que já era rachado, num sistema administrativo. Por isso que eu vejo a importância desses números, que é para demonstrar. Quando nos deu fala da criação de alíquota extraordinária, peraí, o que causou esse déficit? Quais os motivos desse déficit? E mesmo assim, esse déficit é crescente ou é decrescente? Ele é decrescente.
Então veja, o LDO no outro ano a perspectiva foi a mesma, caiu para 0,25%. Esse eu acho que foi o dado mais interessante. Eu busquei esse dado lá na contabilidade do governo, isso foi ressaltado no relatório da CPI da Previdência, que, diga-se, foi aprovado inclusive pelo senador, então líder do governo, por unanimidade, mas esse ponto aqui é um ponto técnico. Em 2016, o governo projetou o déficit do RPPS da União para 2090 em 691 bilhões de reais. Em 2017, o mesmo governo, o mesmo país, projetou o déficit do RPPS da União para 2090 em 7 bilhões de reais. O que mediou entre um Natal e outro, porque isso aí vem lá no fim do ano, para que praticamente fosse 1% do previsto no exercício anterior? Não tem nenhuma explicação para isso, a não ser talvez que esses dados sejam um tanto quanto empíricos. E esta é a última situação, apresentada no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, aprovado no Congresso Nacional para 2019, aprovado ano passado, LDO já aprovado. O governo diz que há uma impactação do regime próprio de 2018 até 2026, que não havia nas contas anteriores, eu não sei porquê, o governo não diz porquê, ele só traz o dado. Mas daí para frente, o regime próprio da União cai. Consolidando isso aqui, quase encerrando, em 2016 ele previu o déficit de 68, foi de 39, sobreestimou em 72%. Em 2017, previu de 77, foi de 48, sobreestimou de 59%. Em 2018, previu de 53, foi de 46, sobreestimou em 16%. Estou falando só de regime próprio, eu não estou colocando aqui militar. Se eu colocar militar, a gente chega na conta que o senhor apresentou. Mesmo assim, há uma diferença entre 2017 e 2018 de 5% do PIB. Falar muito rapidamente da situação dos estados. Gostaria, sim, deputado, que houvesse a franca transparência da situação dos estados. Queria que nós conseguíssemos pegar a situação de cada um dos estados da União para fazer essa análise pormenorizada, e o senhor tem razão quando diz que aquilo não é muito claro. É muito difícil discutir previdência sem clareza de dados. É quase que impossível. Mas esse é um estudo do IPEA, feito em 2017, uma nota técnica do IPEA, não inclui os militares dos estados, e nós teríamos lá um déficit de 51 bilhões em 2006 para 2015, 77 bilhões em 2015. Não obstante o aumento nominal, nós temos um decréscimo face ao PIB projetado. Esse é um estudo do Tribunal de Contas. Claro que o valor hoje é maior que isso, mas o TCU demonstrou que o déficit dos estados, municípios e federal era de 18 bilhões em 2014, de 32 bilhões em 2004, 32 em 2014. Não obstante ter avançado quase que até o dobro em termos nominais, o que nós vemos é que o percentual do déficit face ao PIB cai de 0,94 para 0,59. E uma série de motivos que justificam o déficit da União, mesmo assim um déficit decrescente. Eu queria pegar aqui para ver se eu acho, talvez eu não tenha colocado nessa transparência, vou procurar a situação de São Paulo. Mas eu falo de cabeça a situação de São Paulo. Não achei aqui, mas eu falo de cabeça. O déficit de São Paulo em 2007 foi de 17 bilhões, 300 e alguma coisa. O déficit de São Paulo em 2015 foi de 17 bilhões, 100 e alguma coisa. De 2007 para 2015, o déficit de São Paulo decresceu 200 milhões de reais. Mas em termos percentuais, o orçamento do Estado e o PIB nacional cresceu mais de 200%. Ou seja, não obstante um déficit nominal alto, e que nessas contas 2007 e 2015 fiquem lá na ordem dos 17 bilhões de reais, houve um expressivo crescimento do PIB nacional e houve um expressivo crescimento da receita corrente líquida do Estado. O que significa que esse déficit de São Paulo, em termos percentuais, caiu. E mesmo assim, há a explicação para esse déficit de São Paulo. Qual é? 207 mil seletistas, que eram do regime geral, foram em 2007 trazidos para o regime próprio, sem sequer que houvesse o carregamento da contribuição que fizeram para o regime geral, mesma situação havida na União. E esse ponto, meu caro desembargador, eu acho que é muito importante
para que nós possamos amanhã, se necessário, demonstrar que a impactação nos regimes próprios de previdência não foram propriamente causadas por servidores, foram causadas por políticas legislativas adotadas, justas, mas que têm um custo. Concluindo isso, vou passar uma série de coisas para frente aqui, só gostaria de fazer um registro. Eu fui com o Jaime, presidente da AMB, e com o Baroni, presidente da Federação Latino-Americana dos Magistrados, ao Chile há 2 semanas. Fizemos lá uma incursão no Instituto de Estudos Judiciais do Chile, conversamos com vários professores chilenos para entender lá o que aconteceu no regime de capitalização de Chile, e houve uma mini reforma em 2008, mas de forma ou de outra, eu posso dizer que, não obstante a privatização do sistema, hoje, 68% dos gastos de previdência chilenos são públicos e 32% privados. E essa é uma estimativa que eu não posso ainda validar, mas eu acho muito importante trazer esse parâmetro para o Brasil e buscar a explicação lá dentro do Chile de quanto foi o custo de transição do regime chileno. Aliás, antes disso eu diria o seguinte: hoje, o sistema de AFP, né, que são as aposentadorias privadas, ele tem uma reserva de 217 bilhões de dólares. Realmente, é muito dinheiro, muita gente diz. Isso alavancou a economia chilena. Tá? 85% do PIB chileno, 83%. Em contrapartida, o custo de transição foi de 420 bilhões de dólares, segundo conversamos no Chile. Se eu tirar o custo de transição daquilo que eu recebi, ainda que descontando os pagamentos efetivamente, desculpe, tirar o custo de transição daquilo que eu tenho, nós temos aí 203 bilhões de dólares negativos ou de prejuízo. E lembrando que, segundo a Comissão Bravo, instituída para análise da Previdência chilena, que ainda não chegou à conclusão, 79% dos benefícios são menores que o salário mínimo e 44% dos segurados estão abaixo da linha de pobreza. Foi apresentação não minha, mas do professor Andras Utoff, um dos que eu conversei lá. Aqui o total de países que ingressaram no regime de capitalização, aqueles que já saíram, né? A projeção dele lá de 217 bilhões de dólares, 83% da reserva do Chile, mas as pensões em valores pequenos. Quanto o Estado subsidia por ano? 9 bilhões de dólares. Quantos trabalhadores pagam por ano? 7 bilhões de dólares. Já pagaram 1 bilhão de dólares em comissões. E um dado importante, 42% do dinheiro desses fundos hoje já está alocado no exterior. Isso aqui me foi entregue pelo vice-presidente da Associação Chilena de Magistrados, pelo Alberto. Leva isso. Claro, vamos lembrar que o Chile tem um regime de capitalização individual, sem co-contribuição. Né? Mas aqui, o que se prometeu é que em 2020 a aposentadoria seria com 100% do salário. A aposentadoria nunca foi integral no Chile. 100% do salário prometido em 2020. Esse estudo publicado pelo UOL diz que a pensão é mais ou menos, a pensão é a aposentadoria, tá? É 30% do salário. Esse estudo do professor Andras diz que é de 20%. Prometeram 100. Chegaram em algumas situações a 20, vou passar tudo isso aqui. Mas havia algumas outras de aposentadoria de 5 dólares, de 10 dólares, de 15 dólares e 20 dólares. Por quê? Por conta do subemprego, por conta do desemprego, por conta da informalidade na relação de trabalho, principalmente uma situação mais gravosa para a mulher. Aliás, eu sugeri muito respeitosamente ao Senado, fui ouvido lá, eu não me lembro mais, porque estou correndo tanto o Brasil, que eu acho que foi segunda-feira da semana, mas pode ter sido segunda-feira. Não, foi segunda-feira da semana. Eu falei de manhã no Senado, à tarde na Assembleia Legislativa e fui à noite no jantar ainda com o governador de Estado, com o Ministério Público. Então, a vida nossa é corrida. Mas, sugeri, talvez, muito respeitosamente, uma visita ao Chile, para entendermos melhor a situação de lá e trazermos parâmetros mais concretos para essa discussão, ou para outros países. Mas isso é uma outra situação que não tem nada a ver com o regime de capitalização. E para concluir, existe déficit? Esperamos os dados do governo. Sem dados, não se discute previdência. Existe déficit? Pois bem,
Quem vai pagar por esse déficit? São nós, funcionários públicos. Porque aumento da alíquota ordinária, criação de alíquota extraordinária e outras coisas mais ainda. Talvez não. Aliás, um dos homens-chave da Secretaria da Receita, no dia de uma entrevista no Correio Brasiliense, disse o seguinte, perguntaram para ele, olha, o que é o ideal de previdência? Falou, olha, o ideal é se a conta ficar estável face ao PIB. Não tem essa projeção aqui. Mas e o bom? Não tem essa projeção aqui. O bom é se cair face ao PIB. Regime próprio está caindo. Então, governo, vamos ver o porquê da necessidade. E de forma ou de outra, quem vai pagar a conta? Somos só nós, funcionários públicos, que vão pagar essa conta? Veja, uma coisa muito importante que o senhor falou, o imposto sobre lucros e dividendos. Brasil, 34%, 25% de imposto de renda, mais 9% de contribuições sociais. Chile, parâmetro, 40%. Alemanha, 48%. França, 64%. Reino Unido, 45%. Claro, todos nós conhecemos a impactação da elevada carga tributária do país. Eu estou dizendo que devemos aumentar esse tipo de imposto. Eu estou dizendo se tivermos números concretos encaminhados à Câmara dos Deputados, mostrando a necessidade da reforma da Previdência. Aliás, a PEC 6 sequer demonstra a situação econômica do regime próprio de Previdência. Não está lá no texto, não sei se foi algum anexo no texto, não está. Pelo menos a análise face ao PIB não tem, face do regime geral, mas omite do regime próprio. Se houver necessidade da reforma da Previdência, que ela seja dividida por toda a sociedade e que não recaia dos ombros daqueles que estão aqui há muitos e muitos anos, todos nós, contribuindo para um Brasil melhor. Agradeço a atenção de todos os senhores. Muito obrigado.